Só existem dois mundos em que o mal não existe. Um mundo em que não existem criaturas livres, mas aí também não pode existir uma relação de amor, de comunhão e adoração verdadeira e espontânea. O segundo mundo em que o mal não existe é um mundo em que o mal já foi vencido para sempre. E é este mundo que Deus fez. Um mundo em que o mal existe por um breve período de tempo. Mas a resposta de Deus para o mal é a cruz do Calvário. O mal foi vencido. Os seus dias estão contados. O próprio Deus suportou em si, na cruz, toda dor e sofrimento para nos redimir e nos dar a salvação eterna. A paz do Senhor a todos. Sou Max Divino, sou aluno daqui da FEIX. Estou cursando bacharel em Teologia. E vem aqui nosso professor e vem fazer uma pergunta para ele. Que creio que muitas pessoas também querem fazer essa pergunta. Nós vemos ali que a Bíblia fala que Deus é bom, Deus é amor, só que acontece neste mundo, né, muitas injustiças, muitas coisas ruins. Aí, assim, na realidade, são duas perguntas, né? Deus realmente existe? E se Deus existe, por que Ele permite o sofrimento? Ótimo. Max, muito obrigado pela pergunta, pela sua participação neste quadro, certo? À mesa com o professor. Olha, realmente são perguntas interessantes e assim, eu tenho duas respostas para duas perguntas que você fez. A primeira resposta é, não sei, mas essa não é a melhor, né? Então vamos para a segunda resposta. Veja só, sim, nós acreditamos que Deus existe. Deus não pode ser provado. A ciência jamais vai conseguir provar a existência de Deus, por quê? Porque a ciência, com seu método, ela lida com coisas limitadas, coisas que podem ser testadas, reproduzidas, experienciadas, que podem ir para um laboratório ou que cabem dentro de alguma certa racionalidade. Deus não cabe nisso tudo. Por quê? Porque Deus é muito grande. Deus está além de tudo isso. Então a ciência nunca vai poder provar que Deus existe, mas também ela nunca pode provar que Deus não existe, porque Deus está além do escopo da ciência, certo? Agora, a ciência, como outros conhecimentos, eles nos dão evidências que apontam para a existência de um Deus. E nós, enquanto seres racionais, temos inteligência, nós conseguimos olhar para essas evidências e concluir, bom, a melhor explicação para as evidências é que há um Deus. Eu vou te dar apenas um argumento, conhecido como argumento teleológico, de William Pater. Se você estiver andando em uma praia e você encontra um relógio, como esse aqui, por exemplo, e você olha esse relógio e você vê a complexidade dele, os mecanismos todos, você pode pensar duas coisas. Primeiro, eu acho que esse relógio se formou sozinho, bilhões e bilhões de anos, isso aqui foi se juntando, a areia foi se juntando e virou esse relógio. Ou você pode dizer, não, isso aqui é muito complexo. Isso aqui é complexo demais para ter se formado assim aleatoriamente. É possível que uma mente inteligente esteja por trás da existência desse relógio. Quando eu olho para o universo, eu vejo a mesma coisa. O universo é tão complexo, ele foi organizado de tal maneira que é impossível que esses eventos sejam aleatórios. Deve ter uma mente inteligente por trás disso. A quantidade de oxigênio que nós temos na nossa atmosfera, se fosse maior, nós entraríamos em autocombustão. Mas se fosse menor, nós não conseguiríamos respirar e sobreviver. A gravidade, se fosse maior, não teria vida ereta. Se fosse menor, nós não conseguiríamos nos prender a essa Terra. O tamanho da nossa Lua, se fosse maior, o efeito gravitacional sobre a Terra seria maior, teríamos águas, tempestades, mares. Se fosse menor, o próprio movimento da Terra seria afetado. A distância da Terra do Sol, se fosse maior, fosse mais perto, queimaríamos. Mais longe, congelaríamos à noite. Ou seja, nós temos inúmeras constantes que mostram a vida na Terra não pode ser um acidente. Tem que ter uma mente inteligente por trás de tudo isso. É o que nós acreditamos, que há um Deus por trás. Agora, a sua segunda pergunta, que é, tá bom, esse Deus existe, mas será que ele é bom? Porque eu olho para o mundo e eu vejo tanta maldade no mundo. Será que esse Deus é bom? Olha, a primeira coisa que eu posso te dizer é, o mundo não é aquilo que Deus fez ele para ser. O mundo foi criado e tudo que Deus criou era muito bom. Porém, o pecado afetou a criação. O pecado corrompeu a criação. Então, a criação agora, ela está sofrendo com os efeitos danosos do pecado, toda a criação. Mas aí você pode me dizer, mas então por que Deus permitiu que o pecado viesse? Por que Deus permitiu que o ser humano pecasse?
Porque Deus deu ao ser humano a liberdade. Agostinho de Hipona, em seu livro Livre-Arbítrio, ele diz que a liberdade é um dom, uma dádiva que Deus deu ao ser humano. Por quê? Porque Deus queria um relacionamento de amor verdadeiro com o ser humano. Só há um relacionamento de amor verdadeiro quando há liberdade. Então, para ter um relacionamento de amor verdadeiro, a liberdade era necessária. Deus sabia que o ser humano ia pecar? Sim. Mas então por que Deus ainda fez o ser humano? Exatamente porque Deus sabia que muitos usariam a liberdade para negar a existência de Deus e para praticar o mal. Mas muitos também usariam essa mesma liberdade para buscar a Ele um relacionamento de amor verdadeiro, como nós vemos em muitos casos. Só existem dois mundos em que o mal não existe. Um mundo em que não existem criaturas livres. Mas aí também não pode existir uma relação de amor, de comunhão e adoração verdadeira e espontânea. O segundo mundo em que o mal não existe é um mundo em que o mal já foi vencido para sempre. E é este mundo que Deus fez. Um mundo em que o mal existe por um breve período de tempo. Mas a resposta de Deus para o mal é a cruz do Calvário. O mal foi vencido. Os seus dias estão contados. O próprio Deus suportou em si, na cruz, toda dor e sofrimento para nos redimir e nos dar a salvação eterna.